Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Novo ministro da Fazenda anuncia os primeiros nomes que irão compor a pasta e não descarta retirar benefícios fiscais ou elevar impostos. Ainda em Brasília, Lula anuncia Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, enquanto Câmara aprova modificação na lei das estatais. Já no agronegócio, deputado Pedro Lupion é eleito como novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E em entrevista exclusiva ao Hora H do Agro, ele disse que não prevê anos fáceis para o agro e você vai entender por quê. Mais ainda, o que esperar para a agropecuária em 2023? A gente vai analisar e trazer tendências para as principais commodities agrícolas, para crédito rural, reforma tributária e divisão do Ministério da Agricultura. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. E o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana os primeiros nomes que irão fazer parte da equipe dele. O economista Gabriel Galípolo foi indicado como secretário executivo da pasta. Galípolo é conhecido do mercado financeiro, já que atuou como presidente do Banco Fator. Além disso, Haddad também anunciou Bernardo Api como secretário especial para a reforma tributária. Api, que é mentor da principal proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, que cria aquele imposto sobre valor agregado, o IVA, em substituição a 5 tributos federais, estaduais e municipais. Vai lembrar que o tema reforma tributária será uma das prioridades do governo Lula. Durante coletiva nesta semana, Fernando Haddad voltou a falar que vai reavaliar a situação das receitas públicas assim que assumir o ministério e não descartou uma elevação na carga tributária do país, o que pode ser feito por meio de corte de subsídios. Para analisar estes e outros temas, nós vamos receber Cristiano Noronha, ele que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Um prazer estar aqui com vocês, Kelly. Da mesma maneira. Cristiano, diga pra gente qual vai ser a principal marca de Haddad na economia. Bom, Kelly, o Haddad assume com um desafio muito grande. Existe uma grande dúvida sobre o compromisso fiscal do governo, há um grande ponto de interrogação no mercado, inclusive porque está em discussão no Congresso Nacional uma PEC chamada PEC da Transição, que ela flexibiliza justamente o teto de gastos e determina que o governo encaminhe ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto uma nova âncora fiscal, um projeto de lei complementar onde ele vai definir qual que vai ser o novo marco fiscal do país nos próximos anos. Então, há uma grande expectativa do mercado com relação a esse ponto. E o ministro Haddad tem dito, focado muito na questão social, né, dizendo que essa é uma demanda, inclusive, do presidente eleito Lula. Mas é justamente aí que reside uma grande dúvida do mercado, porque o mercado não acha incompatível você ter uma regra fiscal clara, que dê previsibilidade nas contas públicas e também políticas sociais consistentes. Mas, aparentemente, o que a gente vê no governo eleito é uma certa diferença ou divergência com relação a essas duas políticas. Interessante. Eu quero aqui trazer esse aspecto que você está chamando a atenção sobre o risco de credibilidade fiscal numa gestão de Haddad em função de um governo eleito do PT que já sinaliza para a intenção de ampliar gastos. E a minha intenção aqui é com você, Cristiano, a gente conectar isso ainda mais com a vida prática da nossa audiência, seja a audiência mais urbana da Jovem Pan, seja a audiência do agro. Objetivamente, se o governo se mostrar mais gastador, a gente está vendo propostas de aumento no número de ministérios. E se esse governo pecar na credibilidade fiscal, a gente vai ter aumento da dívida, aumento de juros, inflação. Como é que você percebe esses indicadores macroeconômicos impactando no bem-estar social na economia brasileira a partir de 23? Já dá para prever?
Olha, Kelly, a gente já vê o seguinte, como há uma certa incerteza em relação a que política fiscal seguir, qual vai ser o tratamento que o governo dará, por exemplo, às estatais, né? Agora mesmo, há pouco tempo, a Câmara aprovou um projeto de lei permitindo indicações políticas para as estatais. No Senado, esse projeto de lei está encontrando dificuldade de avançar. Mas justamente por conta dessa dúvida do mercado em relação à questão fiscal, os juros futuros ele já está rodando ali a casa dos 14%, 15%. Isso é uma sinalização muito ruim, porque isso já é o juro que o mercado começa a cobrar do governo. Ora, se o governo tem que pagar mais juro, isso significa, inclusive, você ter que destinar mais recurso público para pagar juro. Você acaba tendo uma dificuldade de várias empresas de tomar crédito, e aí o governo tem que gastar mais dando esses juros subsidiados, e aí aumenta mais ainda a dívida. É uma bola de neve que vai gerando uma série de problemas, né, para a atividade econômica, né? Na gestão do ex-presidente Michel Temer, uma série de ajustes foram feitos relevantes, como, por exemplo, a questão da mudança da TJLP, tornando ali os juros concedidos pelo BNDES os juros mais próximos do que são praticados pelo mercado, por exemplo, né? E o governo, a gente vê alguma discussão, por exemplo, na equipe de transição, em mudar isso também. Então, existe uma grande dúvida no mercado quais serão essas políticas em relação à política fiscal, em relação a mudanças de marcos regulatórios relevantes, como esse que eu mencionei da TLP. Então, acaba sendo uma coisa que você dá com a mão, mas acaba tirando com a outra, né? Importantíssimo que você explique isso para a nossa audiência, porque esses fatos estão acontecendo e a gente está aqui analisando e conectando com a vida prática de todos que nos assistem. Eu volto com você, Cristiano, em um segundo, porque eu vou conectar com o que você acabou de nos dizer sobre a lei das estatais. Nesta semana, o Lula anunciou que o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, será presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Atualmente, a lei das estatais estabelece uma quarentena de 36 meses para quem tenha atuado em campanhas eleitorais assumir cargo em empresa pública. Mas na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram um projeto que muda essa legislação e abre caminho para Mercadante assumir o BNDES. O texto, que agora vai ser analisado pelo Senado, reduz a quarentena para 30 dias. Cristiano, você já havia mencionado a lei das estatais. Esta realmente foi uma condição que eu diria um banho de água fria para quem acreditava talvez num Lula mais centrista. A minha pergunta é: os sinais que a gente tem observado é de um Lula mais à esquerda, trazendo de volta figuras políticas para o comando de estatais. Há uma preocupação de que aquela história do Tesouro financiar campeões nacionais com taxas de juros subsidiadas volte a acontecer. Você acredita que a gente vai rever esse filme? Eu acho que não exatamente como a gente viu no passado, né? Mas também não há uma certa clareza sobre qual que será essa política que o BNDES vai adotar, né? Se existe uma intenção, por exemplo, do BNDES ajudar pequenas e médias empresas, né? Se for uma política como essa, é importante você ter um banco para fomentar, para fomentar essa atividade das micro e pequenas empresas, porque a economia brasileira é muito amparada nas micro e pequenas empresas, né? Não para financiar juros subsidiados grandes empresas, né? Então, mas ainda não há clareza exatamente em que direção o BNDES vai seguir. Eu não acredito necessariamente que a gente vai ver uma repetição na íntegra do que a gente viu no passado, e torço fortemente para que isso não aconteça, né? Agora, essa mudança na lei das estatais, ela gera uma preocupação também sobre até mesmo a qualidade de determinadas decisões das estatais.
Então, a gente está vendo aí que várias empresas, começou isso na gestão Temer, elas recuperaram muito o seu foco gerencial, aumentaram muito sua eficiência. A Petrobras fez muito isso, né? Acabou aumentando muito o valor de mercado, os resultados das empresas acabaram melhorando de forma significativa, e justamente a partir dessas mudanças na legislação, na nomeação de estatais que a gente viu, o preço das empresas caiu drasticamente. Eu vi uma conta de que o valor, por exemplo, da Petrobras de outubro para cá caiu o equivalente a um Ambev. A perda é muito forte, a perda é um impacto muito grande, né? Então, se você quer fortalecer as estatais como um patrimônio, vamos dizer assim, do povo brasileiro, é importante também que você tenha essas gestões eficientes, né, e essas nomeações bastante equilibradas, sem interferência política. Você falou sobre BNDES e indicou algumas questões sobre Petrobras, inclusive a perda de valor da companhia recentemente. Nesta semana aconteceram algumas especulações, a nossa audiência preste atenção no que eu estou dizendo, estou falando sobre especulações, não foi uma apuração que eu, Kellen, fiz ou que vi aqui na nossa emissora Jovem Pan, mas de que a Dilma poderia assumir a Petrobras. Você ouviu algo nesta direção? Você acha que a gente pode ter novamente congelamento de preço de combustível sendo adotado no Brasil, Cristiano? Ali, eu não acredito. Ouvi isso também mais como rumor, né? Como boato no mercado, e o mercado ele acaba alimentando muito esse tipo de debate. Acontece também no mercado muitas especulações. Para algumas pessoas isso é interessante plantar esse tipo de notícia, porque isso também faz preço, né? No mercado. Mas eu não vi nenhuma movimentação consistente que confirme essa indicação, né? A Petrobras, ela nos últimos meses, ela tem tido um comportamento dado reajustes mais espaçados dos combustíveis, né? Acredito que isso deva permanecer. O que há uma dúvida aí quando o PT estava na oposição, senadores do PT, governadores do PT defenderam a aprovação de um projeto de lei que inclusive chegou a ser aprovado pelo Senado, criando um fundo de estabilização de preços. E esse fundo ele seria aplicado, né, a partir quando o preço subisse muito internacionalmente, você teria o acionamento disso para manter aqui os preços baixos. Então, há uma possibilidade, eventualmente, na próxima gestão, a partir de fevereiro, quando o Congresso também tomar posse, de eventualmente alguma iniciativa como essa ser discutida também pelo Congresso Nacional, a criação de um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis no país. Só para deixar bastante claro, porque a nossa audiência do setor de etanol, por exemplo, o setor de cana, está muito atenta a qualquer noticiário que indique algum tipo de congelamento no preço dos combustíveis, porque na era Dilma isso afetou drasticamente o resultado das indústrias e também do setor canavieiro. Para esclarecer, você tem algum nome que acredita que hoje é o mais cotado para assumir a Petrobras? E também para esclarecer, você descarta uma política de congelamento de preço na era PT ou você acha ela menos provável? Eu acredito que isso não vai acontecer. O que pode acontecer como eu disse, o governo fazer algum tipo de criação de algum fundo que possa compensar essa volatilidade internacional e conceder mais espaçamentos. Ainda não está, Kelly, definido aí o próximo presidente da companhia. Isso ainda não está muito claro, mas se a gente olhar, por exemplo, para algumas pessoas que integram a equipe de transição, existe lá Nelson Ubler, Thomas Kim, que eu acho que são o próprio senador Jean Paul Prats, a gente tem aí o Mercadante no BNDES nomeado, né, o senador Jean Paul Prats, que é um especialista também nessa questão de combustível, também o nome dele foi aventado. Então existem algumas especulações, algumas apostas, mas o nome ainda não foi batido o martelo em quem será o presidente. Muito bem, a gente vai voltar com você já, vou trazer agora conteúdo sobre os ministros das relações exteriores, e a gente vai entrar nesse tema com você já para saber os cotados para a esplanada dos ministérios. Um segundinho, Cristiano.
O futuro ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, disse nesta semana que o governo vai retomar as relações com a Venezuela e também anunciou que Lula vai viajar para a Argentina, para a China e Estados Unidos nos primeiros meses de mandato. Ele também afirmou que há expectativa de que o acordo União Europeia e Mercosul avance. Esse é o tema da nossa conversa agora com você, Cristiano. Diga pra gente, o ministro das Relações Exteriores vai voltar a aproximar o Brasil aqui com os países das Américas? Ele vai fazer algum tipo de sinalização para o mercado externo a fim de que o acordo Mercosul-União Europeia efetivamente ocorra? O que você enxerga dessa gestão que vem por aí? Olha, Kelly, eu enxergo um diálogo mais, vamos dizer assim, mais harmonioso, né, com os países da América do Sul, em especial, né, são países que são governados também em bom número por pessoas de esquerda, né, o caso da Venezuela, o caso da Argentina, por exemplo. Então, eu acho que vai se estabelecer aí uma relação amistosa entre o grupo. Mas também eu vejo na política externa brasileira um certo pragmatismo, né? O presidente Lula, por exemplo, foi rapidamente parabenizado pelo presidente dos Estados Unidos, o Biden, também após a vitória. Líderes de países europeus confirmaram presença, por exemplo, na posse do presidente eleito, né? Então eu vejo um diálogo não apenas com países da América do Sul, mas também Estados Unidos e Europa, né? Lembrando que essa questão, essa pauta ambiental é uma cobrança, por exemplo, de países europeus, inclusive para retomar determinados investimentos no país, para abrir diálogos entre Mercosul e União Europeia. Havia uma grande... O governo do PT ainda aposta muito na questão do Mercosul, o Paulo Guedes via isso como uma amarra e tudo mais. Enfim, é uma mudança que vai acontecer, mas eu acredito que essa mudança não necessariamente será negativa para o país, dado que alguns setores dialogam com esses países, independentemente do governo, né? O setor do agro, por exemplo, dialoga e tem acordos, exportações aí para a China, independentemente do governo, né? Então, eu acredito que não necessariamente a gente vai ver para o agro um impacto negativo a partir desses diálogos com outros países. Excelente. Cristiano, já que você falou em agro, nosso tempo aqui está encerrando, mas gostaria de aproveitar os seus conhecimentos, o seu bom trânsito na política, para saber, neste momento, qual é o favorito para assumir o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, outras pastas que também interessam muito ao setor agro. Kelly, olha, o nome no Ministério da Agricultura muito provavelmente virá alguém da bancada do agronegócio no Congresso Nacional, né? Fávaro, Nery Geller, são alguns nomes que a gente tem ouvido, né? Mas isso ainda depende de negociações políticas, há acordos ainda que estão acontecendo e o nome ainda não foi batido o martelo. A ex-senadora e ex-candidata também a presidente da República, Marina Silva, deve ter um papel importante na questão do meio ambiente, não necessariamente na pasta do meio ambiente, mas ela vai ter uma participação importante. Inclusive, Kelly, em janeiro acontece o Fórum de Davos e o governo deve mandar como representantes, devem ir lá para manter diálogos com a comunidade internacional, tanto o Fernando Haddad, do Ministério da Economia, quanto também Marina Silva, para falar dessa questão do meio ambiente. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, muito obrigada por estar conosco aqui na Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Volte sempre, é muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Kelly. Imagina, volte sempre, até a próxima. E aqui você viu uma análise sobre a situação política com potenciais efeitos na economia e na vida prática de todos nós brasileiros que estão incluídos na cadeia do agro mais diretamente ou não, sejamos nós consumidores, por exemplo, que também seremos potencialmente afetados por toda essa mudança na política econômica e impactos em taxa de juro, taxa de câmbio e aí por diante. A partir de agora, a gente vai afunilar um pouco mais essa análise e olhar sobre o prisma da economia
economia agrícola com um dos maiores especialistas no tema aqui no Brasil, Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está conosco. Da Luz, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, um prazer te receber aqui na Jovem Pan News. Prazer meu, Kellen, estar contigo aqui, com toda a audiência da Jovem Pan News, e quero te cumprimentar pelo prêmio que recebeste lá da CNA que tem nos últimos anos acertado tudo, inclusive as premiações. Parabéns por essa bela distinção e muito merecida. Muito obrigada. Para nossa audiência saber, a gente foi reconhecido aqui na Jovem Pan, o nosso trabalho no agro, na referência é comunicação pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Aqui o Antônio da Luz faz menção agora. Obrigada pela lembrança, da Luz. Vamos começar então aproveitando todo o seu vasto conhecimento em economia agrícola. Depois de uma análise macro que tivemos aqui da política e efeitos na economia, eu gostaria de saber o que você está enxergando diante da perspectiva de aumento do risco fiscal que fez o dólar subir nesta semana, a bolsa cair, e a minha pergunta para você é: há uma expectativa do mercado de aprovação daquela PEC fura-teto, né? Se houver a confirmação disso, como que haverá impactos para o agro, né? No final das contas, são mais de 35 ministérios cotados, pelo menos 12 a mais do que no atual governo Bolsonaro. Expansão de gastos se reverte em quê na política agrícola brasileira? Kellen, é muito bom, mas não tem como nós falarmos de agro sem trazer um pano de fundo da economia como um todo, porque o agronegócio ele não é uma ilha, ele está dentro do nosso país, está dentro da nossa economia, e nos preocupa essa falta de memória que nós estamos presenciando nessa transição de governo, porque veja, Kellen, nós atribuímos muito a culpa de tudo ao governo Dilma, e que realmente muitas coisas foram feitas, mas nós temos que lembrar que a primeira vez que a âncora fiscal foi desmoralizada, ela foi no governo Lula, no segundo governo Lula. Aliás, no primeiro governo Lula, nós tivemos âncora fiscal respeitada, metas de inflação respeitadas, o tripé macroeconômico funcionando muito bem, pegou um vento de crescimento do mundo, a economia cresceu, ganhamos grau de investimento, tudo funcionou bem. Só que depois veio o segundo governo Lula, saiu o Palocci, entrou o Mercadante, começou aquela bagunça, contabilidade criativa, tudo isso começou a expandir os gastos públicos. E respondendo a tua pergunta, então, de 2010 a 2015, nós expandimos os gastos para um ponto de 1 trilhão ao ano a mais. E tivemos a maior depressão econômica da nossa história, mesmo gastando mais. E qual foi a consequência desse gasto todo? A maior inflação que tivemos na nossa história recente desde o Plano Real. Então, veja, parece que o pessoal ele tem um certo problema de memória. E o que o agro tem a ver com isso, né? Para não dizer tudo. O agro, a inflação, ela diminui o poder de compra do brasileiro, que é o principal consumidor dos produtos que nós produzimos. Em segundo lugar, quando nós temos uma elevação da inflação, existe uma cura. Essa cura não é como o Aloysio Mercadante, que vai ser presidente do BNDES, é bom nós lembrarmos. Quando, nos anos 80, no Plano Cruzado, ele era o garoto propaganda do Plano Cruzado, defendendo o congelamento de preços. Então, não é com medidas como essas que se resolve o problema inflacionário, é com o aumento da taxa de juros. E nós estamos vendo o Focus, inclusive eu, por participar dele como informante, nós já estamos elevando a projeção de taxa Selic para os próximos anos, 23, 24, 25 e 26, por conta da expectativa desses altos custos. E aí o que acontece? O crédito rural brasileiro, como todos nós sabemos, ele não consegue abarcar toda a necessidade creditícia do agronegócio brasileiro. Nós precisamos do mercado de capitais. Por isso que foram feitas alterações na CPR, por isso foi feita a lei do agro, por isso foram construídos os fiagros, justamente para trazer o mercado de capitais brasileiro e internacional para financiar o agronegócio brasileiro. Sabendo que o sistema de crédito rural, tal qual nós conhecemos hoje, ele é muito bom, mas ele não dá conta da necessidade. Só que se eleva as taxas de juros, se eu começo a ter elevação na Selic, o que vai acontecer com o agronegócio? Começa a ter mais dificuldade de investir.
Se eu não tenho maiores investimentos, porque os juros estão muito elevados, porque precisa controlar uma inflação que foi criada por expansão de gastos, quem paga a conta é o país como um todo, não há dúvida, porque se produz menos, mas o produtor em particular, porque ele vai pagar mais caro para o giro do seu negócio e vai pagar mais caro para os investimentos que são necessários para o crescimento amanhã. Um BNDES, por exemplo, voltado para a PSI, que foi o pior programa da história brasileira, não gerou um emprego. O programa de sustentação do investimento botou 1,8 trilhão de reais na economia, não gerou um emprego. Porque em 2015 e 2016 nós tivemos a maior desemprego da história brasileira depois do crash da Bolsa em 29. Ou seja, são políticas muito ruins mesmo, que trazem uma preocupação para a economia como um todo e para o agronegócio em particular. Muito bem, Daluz, eu vou aqui tentar deixar em itens o que você trouxe de uma maneira muito robusta para a nossa audiência. Um governo que gasta mais é um governo que acaba contribuindo para gerar uma inflação mais alta. A inflação mais alta, ela corrói o poder de compra do consumidor brasileiro, ou seja, o nosso dinheiro enquanto consumidores vale menos. Do ponto de vista de remédio para essa inflação alta, vem um juro mais alto e aí você sinaliza que as expectativas para a Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, já começaram a subir depois do noticiário recente das últimas indicações. Aí eu vou afunilar um pouquinho mais essa conversa com você, porque muito do que o nosso setor agro quer saber é se o juro vai ficar mais barato. Aí você pode dizer, mas você não acabou de ouvir o que eu disse, que a expectativa é de juro mais alto? Porém, eu faço um parênteses. O grupo de transição do governo eleito entregou um documento em que uma das principais pautas para a agricultura é a redução da taxa de juros. Se a gente não tem um ambiente macroeconômico que suporte ou que dê sustentação a uma taxa de juro mais baixo, ele pode vir no facão, ou seja, a partir de subsídios, o governo vai bancar juro mais baixo no crédito rural, pelo menos para pequeno agricultor e médio. Você acredita nisso para a nova era do PT? Não. Respondendo a tua pergunta especificamente, não. Acho que o papel aceita qualquer coisa, mas na prática nós temos uma outra configuração. O governo, ele poderá sim ter uma atenção maior com os pequenos produtores, o que aliás não será nenhuma novidade, porque o atual governo está 100% focado nos pequenos produtores. Agora, nós teremos espaço fiscal para fazer subsídio no Brasil para a agricultura? Acho difícil. Será que vale a pena dar o subsídio para baixar o juro de um nível altíssimo para algo aceitável? Será que não é melhor fazer uma economia certinha, fazer as coisas que a ciência manda? Porque a economia, Kellen, é bom nós lembrarmos, é uma ciência. No nosso diploma lá, de nós economistas, diz ciências econômicas. Ela é uma ciência, tem as suas regras, suas teorias, seus testes, e se nós fazemos as coisas corretas, a inflação fica baixa, o juro fica baixo, não precisa dar subsídio nenhum, não precisa fazer nada. Mas veja só, o Galípolo, esse que deverá ser o secretário de Política Econômica do Haddad, ele, que é professor da UFRJ, sabe que ele disse que lá na época da pandemia, quando se desejava maiores gastos, enfim, naquele período, o que gastar em períodos como esse é quase que um consenso. Eu acho que em momentos como esse o governo tem que fazer o que fez. Agora, é inegável que isso gera inflação. É óbvio que isso gera inflação. Só que ele disse o seguinte, ele sugeriu que quem defendia que teríamos inflação no futuro por conta daqueles gastos na pandemia, deveria usar camisa de forças. Eu cheguei até a experimentar uma, porque eu tinha certeza absoluta que nós teríamos inflação. E não só tivemos inflação, como no mundo, porque o mundo inteiro jogou dinheiro na economia, nós tivemos a maior inflação desde a crise do petróleo dos anos 70. Então, veja, esse pessoal que vai comandar a economia a partir de 1º de janeiro, pelo que tudo indica, nós teremos uma repetição dos piores momentos do governo Lula e do governo Dilma. É isto que está sinalizando, o que nos traz uma enorme preocupação. Nós não precisamos de subsídio, desde que o juro fique baixo.
a inflação fique baixa. Faça-se as coisas corretas, que não precisa subsidiar ninguém. A economia caminha sozinha. Muito bem. Daluz, me diga uma coisa, antes da gente passar para o próximo tópico, quero só amarrar rapidinho aqui com você. Juros mais altos é o que você está esperando diante de um contexto dos sinais atuais que apontam para aumento dos gastos públicos. Você apontou ainda preocupações com a inflação, mas a gente não falou de dólar. Afinal de contas, o setor agro é um setor exportador e taxa de dólar mais alta também contribui para a competitividade dos produtos no mercado internacional. Nesta semana, o dólar subiu diante desses fatos que a gente aqui está tratando. Objetivamente, o que você enxerga para a curva de dólar e como é que está a rentabilidade prevista para o setor agro? Porque se o valor do produto fica também mais competitivo, do outro lado, o custo do insumo importado também sobe, né? Se você pudesse trazer esse ponto para a gente. Exatamente, Kellen, você foi muito feliz na sua pergunta, porque o agronegócio ele é muito internacionalizado, ou seja, nós importamos e exportamos. Então a taxa de câmbio ela é fundamental para o processo, para o negócio. E o que nós temos observado? Desde 2014, o Brasil faz déficits primários por conta da nova matriz econômica, que é mais ou menos essa invencionice que estão fazendo agora de novo. Vão testar de novo, e vão fazer o Brasil de laboratório de novo, vão usar o povo brasileiro de ratinho de laboratório de novo, e nós já imaginamos onde é que isso vai terminar de novo. Mas desde lá nós estamos fazendo déficits primários, que começaram a reduzir no governo Temer, porque foi recomposta a âncora fiscal com a lei do teto dos gastos, e no governo Bolsonaro isso vem diminuindo muito o déficit primário. Em 2020 era para fazermos superávit e só não fizemos por conta da pandemia. Esse ano, 2022, depois desse longo inverno fazendo déficits, nós vamos fazer superávit. Um país que faz superávit primário não tem o menor sentido de ficar com o câmbio na casa ali entre 5 e 5,50. Não faz o menor sentido. Ou seja, se nós estivéssemos sinalizando uma taxa, uma estabilidade do resultado primário para os próximos anos, nosso câmbio já poderia estar algo entre 4 e 4,50, que não me preocupa na hora de vender nossos produtos. Não podemos esquecer que em 2014 o câmbio era 2 e nós exportávamos muito bem, obrigado. Então, a questão não é o câmbio, o tamanho dele, a questão é a volatilidade, porque num momento como este, de muita turbulência política, pode acontecer o pior dos cenários, que é o produtor plantar com câmbio alto e vender com um câmbio baixo. É isto que mais nos preocupa. E crises políticas, crises econômicas geram muita volatilidade na taxa de câmbio. Então veja, nós estamos com um câmbio que está num tamanho que o nosso resultado primário não faz sentido. Agora, por que ele está lá? Pela expectativa do futuro ser ruim. Então veja, vamos ter muita volatilidade na taxa de câmbio. Não só o tamanho dele nos preocupa, mas o que mais nos preocupa em câmbio, Kellen, é a volatilidade. É produzir com um câmbio e colher com outro. Esse é um ponto importante, só para eu capturar exatamente a essência da sua análise. Volatilidade preocupa, temos todos esses fatores que você colocou, mas a nossa audiência também está sempre interessada na direção. A direção é dólar mais valorizado em relação ao real ou dólar perdendo valor em relação ao real, com o contexto que temos hoje? Afinal de contas, falar de câmbio é muito difícil. Sempre lembrando que o dólar em relação às demais moedas está em queda, o índice DXY está voltando para próximo de 100, isso por conta da desinflação que está acontecendo no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, e isto trouxe para um horizonte de elevações da taxa de juros menores para o Fed. Então o dólar está caindo em relação a todo mundo. Agora, honestamente, Kellen, os fundamentos de 2022 estão apontando para um câmbio para baixo. Entretanto, a sinalização da nova política econômica que será implementada a partir de 1º de janeiro
Ele aponta para cima. Por que 22 aponta para baixo? Porque a taxa de câmbio, ela reflete o que está acontecendo na nossa economia. E o que está acontecendo na nossa economia hoje? Qual é a herança que será passada para o próximo governo? Uma taxa de desemprego a mais baixa dos últimos 20 anos. Uma queda nos gastos públicos, porque em termos reais, os nossos gastos públicos caíram nos últimos tempos. Em uma economia que cresce a partir de investimentos privados e não de investimentos públicos, superávit primário, economia desinflacionando, ou seja, é um cenário de economia que qualquer candidato a ministro da Fazenda ou de Economia sonhava em receber. Então tudo isso faz com que o real se fortaleça. E uma vez o real se fortalecendo, a taxa de câmbio cai. Então a tendência de 22 é cair. Só que o que o mercado está olhando para 23, para 24, para 25? Então os fundamentos apontam para um lado, mas o medo está apontando para outro. E, sinceramente, acho que no médio prazo nós teremos novas elevações de taxa de câmbio para me posicionar aqui, que é o que tu queres. Muito bem, obrigada, Daluz. A gente vai para a última rodada com você. Fique um minutinho que a gente volta contigo. É porque nesta semana o Haddad afirmou que o próximo presidente da Petrobras terá de ser alguém que entende do setor de petróleo. Sobre a política de preços da estatal, ele afirmou que será necessário estudar alternativas e que, abre aspas, a suavização é uma prática corrente, fecha aspas. Ele também reconheceu que a política de preços de combustível adotada no começo da década passada acabou prejudicando o etanol. Para a gente conectar aqui com a nossa audiência do agro e também o pessoal das cidades, Antônio Daluz, a era PT vai congelar preço de combustível ou a gente segue acompanhando o fluxo do mercado internacional? Kellen, é muito difícil congelar preço. Congelar preço não funciona. Eles podem tentar congelar o preço, como tentaram em tantas outras oportunidades. A própria presidente Dilma tentou congelar o preço da energia elétrica durante um período, fez aquela PEC, mudou a regra do setor elétrico, conseguiu segurar os preços administrados, dentre eles a energia elétrica, só que depois, quando não conseguiu mais segurar, quando soltou, o preço aumentou mais de 500%. E nós estamos até hoje pagando na nossa conta de energia, vem lá uma parte da fatura é para pagar a conta do rombo que se abriu naquele período. Então, congelamento de preços, ele pode ser tentado, ele só nunca funciona. Então, nós não duvidamos que possa haver, eventualmente, alguma política que tente trazer alguma suavização nesse sentido. O problema é que suavizações, elas exigem gasto. Eu pergunto, faz sentido tirar dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, para fazer suavização de preços de combustíveis? E aí eu conecto com aquilo que nós falamos lá dos juros dos produtores. Será que não é melhor fazer as coisas certinhas na economia para não precisar depois ter que fazer gambiarras, remendos, que custam dinheiro, que exigem gastos públicos para dar um ambiente respirável? Não é mais fácil fazer as coisas certas? Não é mais fácil fazer o que a ciência determina? O fato é que o que está sendo proposto, inclusive nessa política de suavização de preços ou congelamento de preços, são medidas completamente fora da ciência. Então, é o que nos traz mais preocupação. E tem um outro ponto, Kellen, que eu acho importante e relevante falarmos. O agronegócio brasileiro, ele está sob ataque da Europa. Essa que é a realidade. Nós estamos sendo atacados pela União Europeia. União Europeia é esta que está queimando carvão para gerar energia. A União Europeia é essa que fez movimentos políticos que hoje dependem da Rússia. E eles têm ditado para nós, dentro de uma ótica eurocentrista, e nós muitas vezes apontamos tudo que é ditado. O mercado quer não sei o quê. Não, só um momentinho. Vocês são 400, 500 milhões de pessoas. No mundo nós temos 8 bi. Calma que não é bem assim. E este novo governo, o que me preocupa
É nós termos um governo que ataque também o agro brasileiro, sendo o único no mundo, porque todo governo no mundo defende os seus interesses. E nós não estamos querendo que se coloque nada debaixo do tapete, não é isso. O que estiver errado tem que ser consertado, quem comete crime tem que ser certamente punido. Agora, nós não podemos aceitar que o governo brasileiro participe de medidas que são contra os interesses não do setor, mas do Brasil. Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelas explicações, pelas análises e esclarecimentos à nossa audiência. Volte sempre, você é muito bem-vindo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Keren. Adoro estar aqui contigo e na audiência da Jovem Pan e, quando possível, aqui também do outro lado. Volte sempre, uma alegria recebê-lo. Obrigada. A Frente Parlamentar da Agropecuária elegeu nesta semana o deputado federal pelo Paraná, Pedro Lupion, como novo presidente da entidade. Lupion vai representar a bancada do agro, que é uma das maiores no Congresso Nacional. Em conversa exclusiva ao Hora H do Agro, ele disse que não prevê anos fáceis para o setor daqui para frente e está preocupado com o volume de recursos que a proposta orçamentária deste ano está prevendo para a agricultura. Vamos conferir. Nos assustou muito, nos causa um estranhamento gigantesco a última versão apresentada do relatório do orçamento, em que coloca para a cultura 5 bilhões de reais e para a agropecuária 1,5 bi. Quando a gente está falando de crédito, eu estou extremamente preocupado, porque o que foi apresentado no relatório do senador Marcelo Castro não paga nem metade do que precisamos de seguro agrícola. Quem dirá plano safra? Então é uma preocupação enorme. E como a Frente Parlamentar da Agropecuária vai tratar o tema segurança jurídica no campo? A questão da demarcação de terras indígenas, nós estamos vivendo sob ameaça há bastante tempo. Nós temos que respeitar o marco temporal que prevê lá da Constituição de 88. Existe uma votação aqui, um projeto de lei aqui no Congresso, 490, que trata especificamente disso, que nós temos que conseguir pautá-lo e aprová-lo o mais rápido possível, já que está se formando maioria no Supremo Tribunal Federal, no parecer do ministro Fachin, de que não seria respeitado o marco temporal. Aí é dizer que áreas importantes, inclusive áreas de municípios grandes, do estado do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de tantos outros estados deixariam de ser áreas produtivas, como está previsto lá atrás já na Constituição, e passariam a ser áreas passíveis de demarcação. E a questão do direito de propriedade, nós tivemos uma campanha eleitoral que nos ameaçou o tempo todo. Eu tive conversas com membros da transição do governo, tive conversas importantes sobre as pautas prioritárias da Frente Parlamentar Agropecuária e os questionei sempre sobre como que eles podem falar em direito de propriedade tendo Stedley e Boulos nas equipes de transição. Isso não justifica o respeito ao direito de propriedade. O que nós queremos é garantia de direitos. Quem tem a sua propriedade produtiva ter tranquilidade para produzir, para trabalhar e não ficar sob a ameaça de um movimento social. Deputado Lupion, o novo governo, o governo eleito do PT, já sinalizou que pretende fazer um revogaço das armas. De que maneira isso poderia afetar a segurança no campo, na sua opinião? Eu acredito que a gente segurou muito, 90% das invasões, não por medo do governo, não por medo do Bolsonaro, mas principalmente por haver a dúvida se aquele produtor rural estava armado ou não. Isso é o direito à legítima defesa, que nós defendemos a vida toda, já como foi a decisão daquele plebiscito lá atrás, aquele referendo lá atrás, e que está na nossa Constituição esse direito. Isso tem que ser respeitado. Quando nós estendemos a posse para o produtor rural no montante total da sua propriedade, ele também adquiriu armamento. Hoje a gente, infelizmente, onde o Estado é falho e a área da segurança pública é uma área que o Estado é falho, nós temos que ter como garantir a proteção, não só da nossa família, dos nossos entes queridos, mas também do nosso patrimônio. E me conte uma coisa, como será o relacionamento da bancada do agro no Congresso com o novo ministro da Agricultura do PT? Já houve algum tipo de conversa com o novo governo? A frente parlamentar na indicação do ministro não existe. A gente fez isso no governo Bolsonaro por ter um alinhamento ideológico claro de praticamente 100% da bancada e que nos foi pedido um nome, foi indicado Tereza Cristina. O governo do PT não cabe, porque a bancada ruralista indicar qualquer membro. Agora, é óbvio, se for uma pessoa do nosso convívio, em que tem uma boa interlocução conosco, as coisas ficam muito mais fáceis. A partir do momento que colocarem um xiita para prejudicar o agropecuarista brasileiro, o produtor rural brasileiro, nós vamos reagir.
Muito obrigada, deputado Pedro Lupion, deputado e presidente eleito da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. A gente vai em frente agora porque é hora de projetar as tendências para o agronegócio em 2023. A gente vai entender o que esperar das commodities agrícolas, de crédito rural, rentabilidade e muito mais com Bruno Lucchi, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bruno, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kelly, como vai? Muito bem, obrigada pela sua presença. Bruno, para a gente aproveitar todo o conhecimento que você tem, quais são as principais tendências para o agro em 2023 que você está enxergando a partir do momento de agora, que vem por aí? Bem, a gente espera tempos difíceis, mas fazendo uma análise global, o PIB do agronegócio, a gente estima que ano que vem vai crescer pelo menos 2,5%, que pese esse ano nós temos uma redução de 4,1%, uma queda depois de 2 anos de crescimento significativo, 2020 com mais de 20% de crescimento, 21 com 8%. Esse ano, em função do clima, nós vamos ter uma redução de 4,1% e para o ano que vem a gente espera recuperar parte desse PIB em 2,5%. Porém, o que a gente visualiza é que os custos de produção que se elevaram muito na atual safra, aumentaram em média aí 40%, 45%, para o próximo ano, nós já vamos plantar com uma safra mais cara. Nós podemos ter uma redução de preços de fertilizantes que atingiram picos esse ano estratosféricos. Porém, o preço das commodities a gente espera que vai cair muito mais do que a desaceleração do custo de produção. Então, com isso, a margem do setor tende a ser menor, em que pese o PIB ser maior do que o atual. Isso se deve principalmente em função do incremento de produção. Nós teremos uma produção muito maior no ano que vem, principalmente do lado da safra de grãos, que deve aumentar em torno de 15%. Muito bem, então uma perspectiva positiva de 2,5% que pode chegar ao PIB agro. Lembrando que o PIB do agro contribui com cerca de 20% ou 25% do nosso PIB nacional, ou seja, o agro é uma fonte importante para o crescimento da economia brasileira. Você disse ainda que há uma previsão de safra farta, a Conab está prevendo safra recorde de grãos e que isso pode, com o aumento da oferta, achatar preço, descolando então custo de preço, uma renda, uma margem mais apertada. Além de grãos, o que você está enxergando para culturas como café, citros, pecuária, tende a ser um ano positivo? O que você vê? No caso do café, seria um ano, será um ano de bianualidade baixa, teoricamente seria mais baixa. Porém, esse ano, que seria um ano de alta, nós tivemos tantos problemas climáticos, com geadas, com secas, com fatores que interferiram diretamente na produção, que a gente espera inclusive uma reversão de bianualidade, que o ano que vem possa ser um ano de alta, porque esse ano foi muito baixa a produção. Porém, os preços do café não têm uma tendência de ter um incremento maior, há uma tendência de se manter ou até cair, de certa forma, se realmente houver essa demanda, porque um grande fator, que é a questão do consumo. Se a gente não tiver um incremento de consumo significativo, a gente não vai ter realmente preços melhores. E o mundo inteiro sinaliza para uma economia desacelerada. Não quer dizer que vai cair, porém o PIB mundial, que cresceu 6 ano passado, que vai crescer 3 esse ano que vem a expectativa é ser em torno de 2,7. Então, apesar de crescer, cresce numa velocidade menor do que anos anteriores. E no Brasil, que grande parte dos nossos produtos ficam no Brasil, a perspectiva é um PIB em torno de 0,7%, 0,8%, que é quase praticamente estagnado. Então, há uma preocupação, sim, principalmente produtos de valor agregado, quando eu falo de determinados tipos de frutas, determinados tipos de corte de carne, derivados de lácteos, tudo isso afeta muito a rentabilidade do produtor, porque você não vai ter um incremento de consumo e se, por outro lado, você tiver uma produção melhor, em função de clima e outros fatores, isso realmente deprime muito a margem do produtor rural brasileiro. Interessante. Agora, existe um ciclo no setor agrícola, Me parece que você está apontando para o início de um outro ciclo. Quero entender isso na sequência. Agora, avançando um pouco mais, nós vimos há pouco o deputado Pedro Lupion dizendo que na proposta de orçamento para 2023, a agricultura ficou com 1,5 bilhões, enquanto a cultura ficou com 5 bilhões. E essa afirmação gerou muita dúvida na nossa audiência do agro. Você, como um especialista nessa área, poderia explicar o que isso efetivamente significa em termos de disponibilidade de recursos para crédito, para juros na próxima temporada? Bem, a gente já teve uma dificuldade grande com recursos esse ano, Acho que durante anos a gente nunca teve uma paralisação do plano safra. Então nós paramos, o plano foi suspenso em fevereiro, acho que a gente acompanhou, conversou várias vezes com você sobre isso.
Em fevereiro ainda voltou a questão da agricultura familiar, ao longo de fevereiro, porém as outras linhas de financiamento ficaram suspensas até junho. Então isso, de certa forma, prejudicou o produtor rural que fazia o recurso, captava recurso para o pré-custeio, principalmente, né, teve dificuldade, ou que queria fazer algum tipo de investimento com taxas menores, porque sabendo que a Selic estava mais alta, esse plano seria um plano de taxas maiores. E quando veio esse plano, né, quando ele começou a ser trabalhado aí em julho, nós tivemos também novamente uma suspensão das linhas de investimento. Então, linhas importantes como o PCA, o ABC, funcionaram pouco mais de um mês. E aí já foram suspensas e estão suspensas até hoje. Então, o produtor rural hoje que contaria com esse recurso do Plano Safra, que são tarifas, né, diferenciadas, inclusive para fomentar tecnologias de baixa emissão de carbono, tecnologias como armazenagem, que é um problema, né, de custo no Brasil, não está tendo essa disposição. E quando ele vai no mercado, a taxa de juros está extremamente elevada em função da alta da Selic. Então, já é um problema atual. Se a gente não corrigir isso para o ano que vem, nós podemos ter defasagem e incrementos de produção na agropecuária brasileira, porque é um setor altamente demandante de crédito. E com tarifas extremamente altas, a Selic para o ano que vem, a tendência é cair muito pouco, de 13 para 11. Então, isso não vai arrefecer, né, o custo desse dinheiro. Então, o que pode ocorrer é que muitos produtores vão postergar possíveis investimentos, né, e isso pode comprometer, de certa forma, a nossa produtividade. A CNA faz uma série de estudos, né, propondo, inclusive, o que seria adequado em termos de políticas públicas para o setor agro. O que seria um volume de recursos adequado para o agro no orçamento de 2023? Bem, a gente fez algumas propostas, né, pelo menos para o seguro rural. A gente acredita que pelo menos 2 bilhões seriam necessários, né, para você ter pelo menos o mesmo efeito que você teve em 2021, que foi o ano que nós tivemos o maior percentual de área segurada, né, chegou a 14 milhões de hectares. Então, para você ter a mesma equivalência, não estou nem falando ser maior, porque o ideal seria ser muito maior, 3 até 4 teria espaço para o setor absorver. Mas para ter a mesma coisa que nós tivemos em 2021, seria necessário 2 bilhões para o seguro rural, que hoje é uma importante política, inclusive, para o produtor ir no mercado privado buscar crédito. Porque se ele tem um seguro, ele tem um lastro que dá garantia, aumenta as garantias dele para conseguir taxas menores. Então, acho que esse entendimento do governo com uma política que foi útil. Quantos produtores deixaram de renegociar dívidas ao longo desse ano, né, com os problemas de seca que nós tivemos no sul do país e no Mato Grosso do Sul, porque tinha o seguro rural. Então, é uma política importantíssima que ajuda, inclusive, a reduzir o gasto do governo com possíveis renegociações de dívida do setor, como ocorreu no passado. Então, seria muito inteligente manter, né, e ampliar esses recursos do seguro rural. Muito bem. Outro tema que eu gostaria de conversar com você, Bruno, é sobre uma declaração feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele voltou a dizer nesta semana que a reforma tributária vai ser uma prioridade do novo governo, com possibilidade de retirada de benefícios fiscais. Objetivamente, a CNA vê o agro pagando mais impostos a partir de 23 em diante? Bem, a reforma tributária é um tema muito importante que o setor realmente quer que avance. Porém, antes da reforma tributária, cabe ao Estado enxugar, né, fazer o seu dever de casa, cortar na carne, fazer uma reforma administrativa primeiro. Porque eu não posso já transferir para o contribuinte uma conta onde ele não fez, vamos dizer assim, o mínimo que deveria ser em buscar maior eficiência através de uma reforma administrativa. Então, no documento que a CNA entregou para todos os candidatos a governador, a presidente e aos deputados e senadores, a lista era reforma política, reforma administrativa e, por último, a tributária. Eles inverteram a ordem. Então, um risco que ocorre é quando você tem, por exemplo, baseado na PEC 45, é que você transfere, né, teoricamente, a necessidade de recurso a mais do governo para o setor produtivo. E aí não é só para o agro. Vários setores da economia podem ser comprometidos com uma reforma que não visa reduzir custo, que eu acho que não quero nem tanto além, que o ideal seria uma reforma para reduzir custo. Mas se tivermos uma reforma que simplifique e não onere os setores da economia brasileira, já seria ótimo. Né? Algo que realmente, com a PEC 45, a gente não enxerga isso, porque ela transfere a carga tributária de um setor para o outro, e aí dentro desse setor, o agro, inclusive, é mais onerado. É importante porque a gente está vendo aqui uma fala sobre expansão de gastos, e para pagar gastos, muito do que precisa, várias vezes, a decisão dos governos é aumentar impostos, né? Justamente nesse ponto, a gente tem 2 minutinhos, Bruno, há uma intenção do governo do PT de dividir o Ministério da Agricultura, que viraria Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. Como a CNA prevê essa divisão? Ela é positiva ou negativa?
Bem, como eu acabei de dizer, se a gente preconiza uma reforma administrativa, a gente enxerga um Estado mais eficiente e mais enxuto. Então, qualquer subdivisão, seja da agricultura ou de outros setores, isso vai gerar mais um custo fixo para o governo, vai gerar mais uma estrutura administrativa que se mostrou desnecessária, porque nós tivemos a fusão dos ministérios agora nessa última gestão e funcionou muito bem. A agricultura familiar teve mais recursos, né, para o Plano Safra, foi uma das que foi priorizada no plano. Como eu citei, várias linhas foram fechadas, mas para o Pronaf não foi fechado, né, foi priorizado a manutenção do Pronaf. Nós tivemos assistência técnica, eu tenho um exemplo aqui interno da CNA, que trabalhou via Senar no Agronordeste, mais de 40 mil famílias assistidas junto à Anater, um projeto da parceria público-privada que deu certo. Então, se mostrou eficiente. Olha o que nós temos de títulos de propriedades emitidas nesse governo, mais de 400 mil, né? Isso é um recorde comparado ao que foi emitido em governos anteriores. Então, as coisas funcionaram. Então, você segmentar isso agora é você enfraquecer, né, a agricultura como um todo, você dificultar a interlocução dos próprios membros do governo, que a gente sabe que isso acontece, né? E a gente não enxerga com uma medida efetiva do ponto de vista, inclusive administrativo, porque nós precisamos ter um Estado menor, porém um ministério mais forte. Se você começa a dividi-lo, ele vai perder essa força. Então, eu acho que não seria uma boa medida trabalhar essa divisão. Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, é uma grande satisfação te receber aqui na Jovem Pan. Volte muito mais vezes, a nossa audiência precisa te ouvir com mais regularidade. Muito obrigado, Kellen, a CNA está à disposição. Muito obrigada a você. E agora eu tenho um recado para você. Manejo inovador, biológico, preventivo e com grandes resultados contra a ferrugem? Você pode ter tudo isso com o biológico incomparável da Yara. Romeu é o fungicida que ativa a energia que corre nas veias da soja, ou seja, ativa as defesas naturais da planta para resistir à ferrugem com força total. Ele também pode ser utilizado com outros produtos químicos e biológicos na sua estratégia, pois ele é totalmente compatível. A solução tem modo de ação inédito no Brasil, dando à sua lavoura proteção única contra a ferrugem. Quer saber mais? Acesse irara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e deixe essa energia de proteção correr pela sua lavoura. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Realização Jovem Pan News.